Essa daqui é a Avenida Padre José Maria. E indo direto aqui a gente sai lá no Terminal Santo Amaro, terminal de ônibus. Amigos e amigas, bom dia. Hoje nós estamos aqui em Santo Amaro, um distrito, mais especificamente aqui no Largo 13 de Maio. É um local antigo, um dos mais antigos de São Paulo. E vou mostrar um pouco para vocês aqui mais a concentração aqui do Largo 13 de Maio. Quando a gente fala Santo Amaro, apesar de Santo Amaro ser um distrito bem grande, é o Largo 13 de Maio que vem à cabeça de muitas pessoas. Então convido você a ficar comigo até o final. E ali nós já vemos a imponente, histórica, e bonita Catedral de Santo Amaro. Vamos passar em frente para dar uma olhada nela. Apesar de a Igreja Católica ter sido estabelecida aqui na região de Santo Amaro desde 1560 pelo Padre José de Anchieta, essa construção que a gente está vendo aqui já é bem mais recente. Ela foi erguida entre 1901 e 1924, ou seja, é centenária também e faz parte da história aqui do Largo 13 de Maio de Santo Amaro. Interessante que até hoje a igreja guarda uma imagem original de Santo Amaro, que esse santo foi doado pelo casal de portugueses João Paes e Susana Rodrigues, que ficaram devotos do santo depois que sobreviveram a um naufrágio. Essa imagem do santo, que data de 1550 a 1552, foi doada em 1560. E a imagem original fica dentro de um cofre e os fiéis só conseguem ver uma réplica, não é a imagem original. Um outro fato interessante aqui é o Largo 13 de Maio, que antigamente, em 1560 ainda, era conhecido como o Largo da Matriz. E Santo Amaro também não era a parte de São Paulo, era um município. E imagine que essa área aqui que a gente está andando, por um tempo também ficou conhecido como o Largo do Jogo da Bola, porque era um local onde tinha um campo onde o pessoal podia jogar bola. Só foi em 1888, após a abolição da escravatura, que a Câmara do Município de Santo Amaro aprovou a renomeação aqui de Largo da Matriz, que era o nome oficial, e não Largo do Jogo da Bola, para Largo 13 de Maio, que foi uma forma de celebrar o fim da escravidão. E só para mencionar aí, muita gente vai estar curiosa com certeza, de 1832 até 1935, aqui era uma cidade separada de São Paulo, era a cidade, o município de Santo Amaro. Ou seja, só a partir dessa data que Santo Amaro veio ser incorporada à cidade de São Paulo. E hoje a gente vê bastante movimento nas ruas e é normal Santo Amaro, essa área aqui sempre foi desse jeito. Na verdade, antigamente era até muito mais movimentado do que a gente vê hoje. Essa daqui é a rua Senador Flacker e meu pai trabalhou nessa rua aqui ainda na década de 80. Ou seja, quando eu era criança eu circulei muito por aqui. E a gente percebe a grande quantidade de ambulantes nas ruas, de vendedores ambulantes. E no ano 2000, na década de 90, aqui era praticamente impossível passar com a quantidade de ambulantes. E hoje a gente vê que está até mais organizado, ainda mais em comparação com aquela época. E essa região lembra muito o Brás também, E eu gostaria de saber de você. Conhece aqui o Largo 13 de Maio? Já ouviu falar? Já fez compras por aqui? Escreva seu comentário aqui para a gente saber. Atualmente essa região tem muita influência de povos do norte e nordeste do Brasil. Inclusive a gente acha muitas casas do norte aqui, com produtos muito bons. Aquela rua que desce ali é a Rua Barão de Duprá, é uma outra rua onde é cheia de vários tipos de comércio também. E essa daqui é a Desembargador Bandeira de Melo. Fazia um certo tempo que eu não passava por aqui e eu estou notando que existem muitas lojas de roupas, de tecidos, de cama, mesa e banho. O comércio está bem variado por aqui. Da última vez que eu passei por aqui, eu acho que tem uns 3 anos pelo menos, ainda tinha os resquícios da pandemia, então a gente via muitas lojas fechadas. E hoje, o que é bom, a gente vê várias lojas abertas funcionando a todo vapor. E como a maioria dos comércios de roupas, em São Paulo, a gente verifica que a maior parte, pelo jeito, é de roupas femininas. E olha só o que é calçados nessa loja aqui. É chinelos e sandálias que não acaba mais, hein? Eu vou direto aqui, vou seguir pela Barão de Duprá, daí eu entro lá na frente, na Rua Carlos Gomes,
ali próximo do cemitério Santo Amaro. Quero passar também em frente à Unisa. E enquanto a gente segue aqui pela rua Barão de Duprá, quero aproveitar e agradecer aos novos membros do canal. Muito obrigado a vocês que estão acreditando no canal. Agradeço pela força, vocês são especiais aqui no canal. Também agradeço a todos vocês que compartilham, que deixam like, os comentários. Muito obrigado pela sua participação. E também quero aproveitar e fazer o convite a você que não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo. Faça sua inscrição aqui no canal e todo final de semana a gente tem um novo vídeo para você. E claro, não esqueça de deixar seu like. É sempre bom, né, a gente ver o comércio fluindo, as pessoas circulando, ainda mais nos dias de hoje que tudo é feito via online. E esse tipo de comércio é uma das causas de a gente ver muitas lojas fechadas, né? E aqui em Santo Amaro, diferente lá do centro histórico, onde existem muitas portas fechadas, aqui a gente vê que existem muitas portas abertas. E também um dos diferenciais deve ser o preço do aluguel de lá do centro histórico e daqui de Santo Amaro. E hoje em dia também a gente vê muitos comércios locais, né? Antigamente, para a gente comprar um tecido, comprar uma roupa, um material escolar, sem contar com o advento da internet, né? Mas antigamente a gente tinha que ir lá no centro de São Paulo para poder fazer isso. E hoje em dia a gente percebe que as regiões já têm isso, já tem seu próprio comércio, o que facilita a vida também. Aqui a quantidade de portas fechadas é relativamente pequena em comparação a 3 anos atrás, quando eu passei por aqui. Hoje a gente nota a maioria das lojas abertas, o que é sempre muito bom para a economia. E aí no seu bairro, na cidade que você mora, o comércio também é assim ou existem muitas portas fechadas? No vídeo que eu filmei sobre o Tatuapé, a gente viu muito comércio também ativo. Eu gostaria de saber como é aí onde você mora. E ali em frente a gente já vê o muro do cemitério de Santo Amaro, que é considerado o cemitério público mais antigo da cidade. Apesar que desde 2023 ele passou para a iniciativa privada, ou melhor, a sua administração passou para a iniciativa privada e atualmente ele é administrado pela empresa Cortel. Mas esse cemitério foi inaugurado ainda em 1856. E aqui do lado oposto do cemitério, essa parte aqui, esse comércio, por muitas décadas é desse jeito. Como tudo na cidade e em todos os outros lugares também, algumas partes passam por um processo de revitalização e outros não. E é por aquela rua ali que é a entrada principal do cemitério. Eu mesmo tenho um conhecido aí enterrado nesse local. Aqui é a rua Isabel Schmidt e o nome dessa rua é uma homenagem à moradora aqui do local. Ela não era política, nem advogada, era uma mulher de bom coração. A dona Isabel viveu entre o final do século XIX e início do século XX e ela ficou conhecida por causa do episódio lá do Bento do Portão. E Bento era um andarilho que ficava aqui na região e um dia ele foi encontrado morto aqui na calçada do cemitério. E isso em 1917. Daí ela mobilizou os moradores para que pudessem fazer um enterro digno ao Bento do Portão. E aqui a gente vê a Unisa, Universidade de Santo Amaro, que é um ícone aqui também da região. Ela foi fundada em 1968 e em 2020 recebeu a nota máxima pelo MEC. Por aqui a gente já observa, né, a verticalização de partes aqui da região de Santo Amaro, mais especificamente nessa região, porque Santo Amaro é muito grande e tem outras áreas já bem verticalizadas, mas como eu falei, vou me concentrar aqui nessa área aqui próximo ao Largo 13 de Maio. E aqui é a Rua São Benedito. Particularmente eu lembro bem dessa rua porque eu estudei aqui próximo, vou passar em frente inclusive, ali na Rua Gabriel Netuzzi Pérez, e aqui era cheio de bares. Aqui a gente também nota algumas residências, né, do estilo antigo, alguns comércios ainda do estilo antigo, mas tinha bastante bares aqui, exatamente pela proximidade do colégio. E aí, você ainda está assistindo aqui o vídeo? Está caminhando comigo? Se você chegou aqui, então coloque o local, qual o país, qual o estado, qual a cidade, de que região você está assistindo, tá bom? Coloque aqui pra gente. E aqui chegamos na Rua Gabriel Netuzzi Pérez e foi nesse prédio aqui que eu estudei. Antigamente chamava-se Instituto Radial de Ensino e Pesquisa e estudei aqui de 1989 a 1991.
Então, para mim, esse passeio aqui hoje chega a ser até meio nostálgico, né? E eu lembro de algumas coisas apenas aqui na região, tais como o bar onde a gente encontrava, né? Eu e meus amigos antes de entrar para a sala de aula. E o que aconteceu ali? Ah, parece que o rapaz está tentando acordar o outro ali no meio da calçada. Bom, e se eu não me engano, era esse aqui o bar onde a gente se encontrava antes de entrar para a sala de aula, em 1989, hein, pessoal? E esse muro cinza aqui era das lojas brasileiras. Mas aqui é que ficava a entrada da loja, uma das entradas da loja. Agora fecharam tudo e talvez a entrada esteja só ali na Avenida Adolfo Pinheiro. Bom, agora eu vou entrar aqui na Avenida Adolfo Pinheiro. E essa parte aqui lembra muito o Brás, né? A região do Brás. Inclusive já filmei lá o Brás, se você tem interesse em ver como que é essa região do Brás, eu vou deixar o link aqui na descrição ou no card aqui acima. Eu não sei quanto a preço, mas tem muita gente, inclusive alguns conhecidos meus, dizem que aqui em Santo Amaro o preço é muito bom. O preço de calçados, roupas, tecidos não deixa muito a desejar ao Brás, mas eu não conheço. Se você sabe se isso é verdade ou não, comente aqui pra gente. Geralmente, onde o comércio popular é ativo assim, realmente as coisas são mais em conta do que em outras regiões. E aqui nessa área a gente ainda encontra muitos vendedores nas ruas, né, nas calçadas. E assim como no Brás, dá a impressão que a maioria aqui são estrangeiros. Agora também a gente nota muita sujeira aqui nas calçadas. E só lembrando, pessoal, hoje aqui é quarta-feira, 30 de dezembro. Então é a última gravação de 2025. E consequentemente vai ser o primeiro vídeo de 2026. E aqui, a Avenida Adolfo Pinheiro, ela é muito famosa aqui na região de Santo Amaro. E ela é uma homenagem a uma pessoa que foi um monte de coisas. Entre elas foi poeta, tenente, presidente da Câmara, foi coletor federal, provedor da Irmandade do Santíssimo, inspetor de ensino e mais outras coisas que eu não lembro direito, mas também escrivão, juiz de paz, delegado. E ele nasceu em 1814 e morreu em 1880, ou seja, mereceu essa homenagem. Bom, agora eu vou atravessar aqui a Avenida Adolfo Pinheiro e vou em direção ali à Rua Capitão Tiago Luz, para a gente sair lá na Praça Floriano Peixoto. E pessoal, às vezes vocês colocam em comentários: você esqueceu de mostrar isso, você não falou sobre isso. Acontece que eu estudo o local, ou seja, eu faço um roteiro previamente de onde vou passar. Então realmente tem coisas que infelizmente a gente termina esquecendo, tem outras que não estão no roteiro. Então assim, deixei de falar sobre algo. Realmente às vezes acontece de eu esquecer ou de não estar no meu roteiro. E por quê? Às vezes essas caminhadas duram entre 1 e 3 horas, então não dá para trazer tudo assim para vocês. Então eu seleciono algumas partes e trago para vocês o que eu acho que é mais importante, pelo menos no momento. E aqui estamos na Rua Capitão Tiago Luz, que era o meu caminho da roça quando eu saía do colégio. E foi aqui que eu vi uma vítima de esfaqueamento, a qual eu ajudei a socorrer. Eu lembro que antigamente essa via aqui passava carros, mas já faz um certo tempo que a via é exclusiva para pedestres. Eu lembro muito bem de uma loja que tinha aqui, Lojas Garbo. Você já ouviu falar? É uma loja de artigos masculinos, roupas, sapatos, cintos, meias. E essa loja foi fundada em São Paulo em 1921. E o bom é que ainda existem lojas Garbo espalhadas pela cidade. Ou seja, mesmo com o advento da internet, né, tantas compras online, ela também vende online. Mas ainda existem lojas físicas, o que é bom, já que MAP, Mesbla e tantas outras não sobreviveram, a Garbo ainda sobrevive. E aqui a gente já está chegando na famosa Praça Floriano Peixoto. Hoje a gente vê a praça aqui cercada por barracas, né? Mas bem organizados, mas antigamente não havia isso daqui. A praça fica ali atrás e cercada
Como muitas praças em São Paulo, né, essa cerca aí é para evitar a invasão por barracas, vandalismo, andarilhos e principalmente pichações, né, que é o tipo de vandalismo mais aplicado aqui na cidade de São Paulo. Eu sou da época que passava por aqui livremente, não tinha essas barracas, não tinha grades, a praça era boa de circular, mas tudo muda, né? E aqui também não é diferente. E hoje a gente vê que a praça é desse jeito aqui. Esse prédio que a gente vê aqui, bonito, né, e restaurado, é a Casa de Cultura Municipal de Santo Amaro. Até um tempo atrás, essa casa aqui estava em péssimas condições visuais, mas hoje a gente vê que ela foi muito bem reformada. Isso deveria ser obrigatório em todos os prédios antigos de São Paulo. Eu vou entrar aqui na Avenida Mário Lopes Leão para a gente entrar lá na frente, ali em frente à Santa Casa de Santo Amaro. Essa avenida é uma homenagem ao engenheiro Mário Lopes Leão. Ele nasceu em 1911 e foi um dos pioneiros no projeto do metrô de São Paulo. Eu lembro que nessa parte aqui da avenida, antigamente existiam mais lanchonetes do que lojas de roupas. Lanchonetes e bares, né? Hoje a gente já percebe que existem mais lojas de roupas e calçados do que outros comércios. Essa é uma das escolas públicas mais antigas de São Paulo. Tem mais de 7 décadas de existência. E ali para trás a gente já percebe, né, que a verticalização dessa área já está acontecendo. Agora eu lembro que antigamente aqui na esquina tinha um churrasco grego que era uma maravilha. E aí, você já comeu churrasco grego? Nessa pequena área aqui eu consigo observar que pouca coisa mudou, mas ali para trás a gente já percebe que a verticalização já está acontecendo. E acredito que um dia esses imóveis pequenos aqui todos vão sumir também para dar lugar aos prédios. Aqui é a Praça Dona Benta Vieira, mais conhecida como Praça Dona Benta. E esse prédio aqui está parado, talvez construção embargada, eu não sei, por tantos anos. E eu fico pensando em quem aplicou seu dinheiro para comprar um apartamento aí e ver agora desse jeito. É incrível, né? O tempo vai passando e eu já não lembro mais o que era aqui. Se era um comércio, se eram casas. E ali a gente vê a estrutura do prédio da antiga e famosa Santa Casa de Santo Amaro. E a Santa Casa aí foi fundada em 1895, apesar que a inauguração ocorreu em 1899. Logicamente não era todo esse prédio aqui que foi inaugurado em 1899. Era bem pequeno, mas depois veio sofrendo ampliações devido à necessidade. E hoje aqui é uma referência na Zona Sul. E não somente na Zona Sul, né, mas muita gente aqui já utilizou ou já ouviu falar dos serviços aqui da Santa Casa de Santo Amaro. E essa daqui é a Rua Isabel Schmidt, que a gente já passou por ela há algum tempo atrás. Agora vou atravessar aqui e continuar pela Avenida Adolfo Pinheiro, para a gente passar aqui em frente à Santa Casa e até ali a Galeria Borba Gato. Tudo bem que parte desse prédio aqui já é bem mais moderno, mas só em pensar que a gente está passando aqui numa instituição que foi fundada em 1895, é bastante, né, gente? É histórico. E essa daqui é a Capela da Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro. E essa capela foi inaugurada em 1899. Eu acho que muita gente passa por aqui e não tem noção da importância histórica desse local. Ali do outro lado a gente tem um dos acessos, né, o lado par da estação Adolfo Pinheiro. E aqui é o lado ímpar dessa estação que faz parte da linha Lilás do metrô. Ou seja, para quem vai para Santa Casa, fica aí a dica. Chegar de metrô aqui é muito simples, é só descer no lado ímpar da Avenida Adolfo Pinheiro. Apesar de a gente estar bem próximo aqui do miolo ali do Largo 13, a gente já nota uma grande diferença no estilo de comércio entre lá e aqui. Sem contar que essa parte aqui já está se tornando bem verticalizada. Inclusive esse paredão verde aqui é um novo prédio que será construído em breve. E ali à frente a gente já percebe a verticalização que aconteceu. E aqui é a famosa e tradicional Galeria Borba Gato. Eu acho que muita gente aqui que frequentou a região de Santo Amaro já ouviu falar nessa galeria.
E meus amigos, estamos chegando ao final do passeio. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, compartilha, não esquece de hypar. Eu agradeço por ter ficado aqui comigo e desejo a você um excelente 2026. Tchau!